Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade, aleluia! Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril, estamos aí na 8ª Pascal. Podemos dizer que hoje é mais um domingo, dia da ressurreição do Senhor, porque é isso que a igreja celebra ao longo de toda essa semana. A cada dia, até ali antes do domingo da misericórdia, nós vivemos como uma grande 8ª Pascal, um grande domingo, um grande dia da ressurreição do Senhor. Então hoje não é quarta-feira, é domingo, dia de encontrarmos o Senhor e de anunciarmos, como Maria Madalena, que ontem no Evangelho, ela foi enviada em missão para anunciar a ressurreição do Senhor. Nós somos convidados a continuar a cada dia. E ao longo dessa semana você tem uma grande missão, anunciar a ressurreição de Cristo àqueles que você encontrar. Seja ele no trabalho, seja ele na faculdade, na escola, dentro da nossa vida comunitária, na nossa comunidade paroquial, na nossa comunidade de vida, anunciarmos que Cristo ressuscitou, Verdadeiramente, Ele ressuscitou e continua a ressuscitar nos nossos corações. E nesse dia também costumamos dizer que quarta-feira é um dia dedicado a São José. Então ele também participou desse mistério, sendo pai do Salvador. Que São José também nos ajude, nos ensine a viver bem o mistério pascal, esse mistério de glória, de luz, de ressurreição em nossas vidas. A liturgia de hoje da nossa igreja vai nos trazer na primeira leitura retirado dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedissem esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Então a leitura de hoje vai narrar o milagre que Pedro e João, mas Pedro precisamente, vai fazer com este homem coxo que estava à porta do templo. Ele era o coxo de nascença, ele já nasceu assim. E todos os dias ele estava ali na porta da igreja, suplicando, pedindo esmolas. Mas o que chama atenção nessa leitura de hoje é que quando Pedro e João, que estavam entrando no templo, olham para esse homem, a primeira palavra que Pedro vai dizer é: "Olha para nós." E ele, fitando os olhos naquele homem, ele vai realizar a cura. E quando eu lia essa leitura, eu dizia assim: quantas vezes nós somos fechados em nós mesmos e não abrimos os nossos olhos para olhar a glória e a misericórdia de Deus. E o quanto o nosso olhar fixo no Senhor é capaz de nos curar. Então precisamos muitas vezes olhar para Jesus, não baixarmos os nossos olhos diante do nosso pecado, diante da nossa enfermidade, da nossa fraqueza, mas devemos fitar os nossos olhos no Senhor. Aqui era Pedro na presença de Jesus. Era o próprio Cristo que cura, na verdade, esse coxo. Mas Pedro que vai fitar os olhos nele. Pedro vai dizer: "Olha para nós, Olha para o Cristo." Ele não falou: "Olha para mim, Pedro." Quando ele fala "olha para nós", ele está falando dessa presença do Cristo que está ali presente no meio de Pedro e João. E ele fita os olhos naquele homem. E o homem, que bom, ali é só mais 2 apóstolos, mais 2 discípulos que estão ali, não compreende muito, mas ele vai olhar pensando: bom, é mais um que vai me dar esmola. E na verdade, Pedro vai dizer para ele, "Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou." Que é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que é a graça, dessa cura. E o que nós precisamos de Deus, irmãos, não são de riquezas,
não são de bens materiais, mas nós precisamos fitar os nossos olhos dele para que ele venha curar a nossa alma, ele venha curar a nossa enfermidade. Então, imediatamente, Pedro que estende a mão para aquele homem, né, que o levanta. E a palavra é muito detalhista nos Atos dos Apóstolos, porque vai dizer, ele deu um pulo, né, a cura foi imediata, o homem pulou, ou seja, ele se pôs de pé. Né, ele realmente proclamou essa cura, né, essa ressurreição que foi na vida deste homem. E ele começou a andar, e ele entra, né, junto com Pedro e João no templo. Ele sai andando, pulando, louvando a Deus, porque ele tem um coração grato, porque a cura, ela nos leva a um movimento de gratidão, né, de louvor, de ação de graças, de agradecer ao Senhor pela sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, como cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Então, qual é a missão que o salmista nos dá hoje? Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O convite hoje é essa exultação de alegria. O convite de hoje é esse louvor, é essa gratidão. Somos convidados a dar graças ao Senhor, a gritar o seu nome, a anunciar entre as nações seus grandes feitos. Então, eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, sobretudo por esse grande tempo pascal que nós vivemos, né? Passamos 40 dias ali no caminho da quaresma, no deserto, na sobriedade. Eu espero que você tenha vivido no recolhimento, e mesmo que você não consiga viver, né, todas as vossas tentativas de buscar um maior recolhimento, uma maior intimidade, né, para escutar de Deus. E agora, nessa Páscoa, nessa ressurreição, nós somos convidados a dar graças, mesmo pelos momentos difíceis que foram vividos ao longo desses 40 dias. E aí o salmista vai dizer, somos convidados a anunciar os grandes feitos. Então, hoje você é convidado a fazer memória. Quais foram as graças, né? Quais foram a pedagogia que o Senhor nos deu ao longo desse tempo? E aí ele continua, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Então exultemos, irmãos, nesse dia de alegria, proclamemos essa graça, dessa vida do Senhor, dessa salvação no meio de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos que Jesus iam para o povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todos os povos. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito.
A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que o falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Nessa evangelho de hoje é muito interessante. Vai falar, dos discípulos de Emaús que estavam ali caminhando com Jesus e que não reconheceram Jesus naquele momento. Estavam pesarosos porque Jesus tinha morrido, tinha prometido voltar e eles não tinham encontrado o Senhor, não tinham visto. E naquele momento o Senhor se revela a eles através do partir do pão, através da comunhão e da unidade. Quando é que Jesus se revela a eles? Quando eles estão de verdade vivendo esse mistério da comunhão e da unidade. É quando Jesus senta com eles à mesa, parte o pão, eles de fato reconhecem, é o Cristo. Porque Jesus é um Filho, é um Deus, é um Pai da misericórdia e da unidade no meio de nós. E é interessante porque só nesse momento, Jesus conversou com eles, caminhou com eles, mas quando ele fez questão de apresentar esse movimento da unidade, da comunhão, ao partir do pão, eles reconhecem a presença do Cristo ressuscitado. Então, todos nós somos convidados nesse dia a vivermos a unidade uns com os outros, porque é na unidade que nós reconhecemos a presença do Cristo no meio de nós e que nos dará a graça de fato de percebermos que Jesus é esse homem da unidade e da comunhão. Então, nessa quarta-feira, renovemos a nossa comunhão e a nossa unidade com Cristo, mas também uns com os outros. Tenhamos um belo dia, que Deus os abençoe.